E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alex Stacchiarini e hoje a gente vai fazer uma animação de uma interface de um tocador de música, né, de um music player. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que tá. E a principal coisa que eu quero ensinar com esse tutorial é justamente essa barrinha aqui, né, da música tocando, essa waveform que chama. E aí eu vou ensinar para vocês tanto essa animação inicial aqui, do Music Player aparecendo, quanto dessa waveform que está aí tocando junto com a música. Enfim, esse projeto ele foi feito no After Effects e eu vou ensinar agora para vocês como que faz. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma nova composição e eu vou chamar ela de Music Player. E ela vai ser no tamanho 720 por 1280 e vai ter 30 segundos a 30 fps. Eu preferi colocar no 720 ao invés de 1080 justamente para não ficar tão pesado. Mas essa razão de aspecto aqui, né, esse aspect ratio, é justamente a razão da tela de um celular. E eu escolhi a tela de um celular porque geralmente a gente escuta música mais em celular hoje em dia. Então vamos criar a nossa composição. E a primeira coisa que a gente vai criar vai ser o corpo da interface, no caso, esse quadradinho aqui azul água. Eu já vou inclusive pegar ele aqui para ver qual que é a cor dele. Então ele está aqui e eu já vou copiar isso aqui. Para quem quiser ver, é esse código hexadecimal aqui, tá? Vou deixar aqui na tela para vocês. Agora a gente vai na composição e a gente vai criar um retângulo arredondado. Ele não vai ter fio e o stroke vai ser de 10 pixels. E aqui a gente vai criar ele. E a gente vai colocar o roundness, né, o tanto que os cantos são arredondados, em 65. E aqui a gente já vai animar ele, e a animação dele é bem simples, a gente vai animar o tamanho dele, o size. Então eu vou vir aqui em 1 segundo e já vou criar um keyframe. Depois eu vou vir aqui na marca de 10 frames e eu vou desabilitar essa opção aqui. Eu vou separar a escala horizontal da escala vertical. E eu vou diminuir a escala vertical até ficar assim. Na verdade, um pouco mais aqui, assim. E agora eu venho no começo. E aqui eu já vou colocar a escala horizontal também, fechando assim, para ficar mais ou menos uma bolinha aqui. E aí eu vou pegar todos esses keyframes e dar um easy neles, apertando F9. E aqui eu já tenho a primeira animaçãozinha. Agora a gente vai criar mais um retângulo arredondado e eu vou pegar a cor aqui dele, que ele tem essa cor amarela, que é esse código hexadecimal aqui, tá bom? Então deixa eu copiar, dá um OK. E aqui vamos criar mais um retângulo arredondado, aqui em cima. Só que o stroke dele vai ser de 5 pixels. Ele, na verdade, vai ser um pouquinho menor. Deixa eu até ajustar ele aqui já. Ajustar a posição dele também. E vamos ajustar esse ponto âncora. Eu até hoje não sei porque que o After Effects, por padrão, não coloca o ponto âncora no centro da forma. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas duas aqui e no alinhar a composição e vamos fazer isso aqui, clicar, alinhar horizontalmente, tá? Aí agora ficou bonitinho, certinho. E agora a gente vai animar esse segundo retângulo e aí dessa vez a gente vai vir na marca de 1 segundo e 20. 1 segundo e 20. Vamos marcar um keyframe no size e essa animação vai ser um pouquinho diferente. Aqui na marca de 1 segundo, a gente vai diminuir também a escala na vertical, só que aqui nos 20 frames a gente vai zerar os dois. Então a gente vai colocar 0 aqui, 0 aqui, aí aqui a gente dá o easy e a animação fica assim. Só que aqui eu vou jogar ela um pouquinho para frente, então eu vou tirar ela do 20, vou colocar no 25,
para ela aparecer um pouquinho depois. E aqui a gente vai criar mais um retângulo arredondado, só que dessa vez a gente vai tirar o stroke e a gente vai colocar um fio que é um cinza escuro. No caso vai ser essa cor aqui, esse hexadecimal. Então deixa eu copiar ele. E aí eu venho aqui no fio, já está copiado. E eu vou criar esse retângulo arredondado aqui. Pode deixar ele passar um pouquinho, porque a gente já vai jogar ele aqui para baixo. Ajustar um pouquinho essa posição dele. E aqui também, vamos no Align e colocar ele alinhadinho. E aí agora tá assim. E agora a gente vai criar os textos que, né, tem aqui na animaçãozinha original. São dois textos, o texto de Now Playing, que significa tocando agora, e o nome da música. A música que eu usei é essa aqui, Grateful, da banda NFX, que é um grupo que eu gosto muito. E é uma música que não tem direito autoral, então eu posso tocar ela aqui no YouTube sem nenhum problema. Então a gente vai vir aqui com a ferramenta de texto, criar uma caixa de texto aqui, escrever Now Playing. Aqui a gente vai colocar 85 pixels. E a fonte é essa aqui, Bebas Newy, só que aqui em cima é Bolt. Então aqui a gente vai alinhar também. E o outro texto, que é o nome da música. NFX, Grateful. Aqui a gente vai dar um Ctrl A para selecionar o texto inteiro. Vamos colocar em tamanho 65. E aqui a fonte é Bebas Newy Book. E aqui também a gente vai ajustar um pouco a posição para ficar aqui. Tava com o Caps Lock ligado, por isso que a tela sumiu. E eu acabei de notar que eu escrevi Grateful errado. Deixa eu corrigir isso aqui. Certo. Vamos ajustar um pouco essa posição aqui. Um pouco mais centralizado. E vamos também dar uma ajustada nesse sólido aqui do meio. Vou aumentar um pouco a escala vertical dele. O tamanho, no caso. Vou vir aqui e ajustar um pouquinho assim. E agora a gente vai criar os shape layers, né, dos botões. O botão de play, o botão de... No caso, o botão de play e o botão de skip, né? Que são os que eu criei aqui na animação. Eles também são todos shape layers, e o primeiro que a gente vai criar vai ser o triângulo do play, que é com essa ferramenta aqui, Polygon Tool. Primeiro, a gente não vai ter stroke, mas vai ter o fio, né? E vai ser a mesma cor desse amarelo aqui, que é, né, já vou pegar ele aqui direto do Now Playing. Então a gente vai criar aqui a ferramenta. No meu aqui, ele já tá o triângulo, porque foi o que eu fiz. Se o seu não tiver triângulo, tiver mais lados, né, porque ele pode criar vários lados, você faz o seguinte, você vai com a setinha do teclado e quando você clica para cima na setinha do teclado, ele aumenta o número de lados, né? Então aqui um hexágono, um heptágono, né, e um octágono, por aí vai. E quando você clica para baixo, ele diminui. Então aqui está um octágono, aqui vira um heptágono, depois um hexágono, um pentágono, um quadrado e por fim um triângulo. Então é só você fazer isso. No caso aqui eu vou também apertar e segurar Shift porque ele fica retinho. Então ele vai criar esse triângulo bem retinho assim. E aqui, mais uma vez, alinhar. Também vamos ajustar esse ponto âncora para o centro. E aqui a gente vai diminuir um pouquinho o tamanho dele. Acho que 75 tá bom. E aqui na rotação a gente vai colocar 90 graus. Para ele ficar, né, de fato, um botão de play. E claro, a gente vai ajustar a posição dele. Vamos jogar ele aqui um pouco para baixo. Não coloca ele muito centralizadinho aqui nesse buraquinho, porque a gente vai criar também a barrinha, né? Então acho que aqui mais ou menos tá bom e horizontalmente a gente vai alinhar ele. E agora a gente vai criar mais um shape layer, dessa vez um círculo. Esse círculo ele não vai ter fio, mas ele vai ter um stroke da mesma cor, amarela, e de 5 pixels. E aqui a gente vai só criar ele aqui. Só que também ele vai ser bem menor, né? Então aqui vamos colocar, sei lá, 60.
Também, mais uma vez, ajustar o Anchor Point para o centro. Pode diminuir mais o tamanho dele aqui, né? Vou colocar 50 lá. Ajustar a posição. 50 ficou muito pequeno. Então, vamos voltar para 60 aqui. 60 também ficou muito pequeno. Enfim, 70. Na verdade, eu tenho uma ideia melhor. Eu vou pegar esse triângulo e vou diminuir ele. Assim. Aí aqui a gente alinha mais uma vez. E aqui também alinha. Opa! Ah, sim. Uma coisa importante, né? Quando for alinhar esse shape layer, provavelmente ele não vai ficar muito certinho, então aqui vai ter que alinhar na mão mesmo. Então, diminuir mais um pouco esse triângulo. Alinha. E aqui, jogar ele um pouco mais para cá. Assim. E aqui. Um pouquinho para cima. Assim, ótimo. E agora a gente vai criar os botões, né, de skip e de voltar, né? De, no caso, avançar para a próxima música ou voltar para a música anterior. E eles também são shape layers. Inclusive, aqui, eu vou simplesmente duplicar 2 vezes esse triângulo. Deixa eu jogar esses dois aqui para cima. A rotação de um deles vai para 180. Perdão, 180 não, 270. E o outro vai ficar com a mesma rotação. O que está com a mesma rotação, vou jogar ele... Opa, esse aqui é a bolinha. O que está com a mesma rotação, a gente vai jogar ele, no caso, para cá. E o outro a gente vai jogar para cá. E aí, se você tiver dificuldade de ajustar certinho, né, inclusive que dá para ver que eles não estão muito bem alinhadinhos, dá para você usar as réguas do After Effects, mas aqui também eu recomendo você usar isso aqui, ó, a grid proporcional. Você clica aqui, Proportional Grid, para ativar ou desativar. E se você quiser mais precisão, você pode clicar nesse grid aqui também. Aí fica mais preciso ainda. Então aqui a gente vai, né, conseguir ajustar um pouco melhor. Então aqui, opa. No caso, a posição em Y vai ser a mesma, né? Mas aqui no X, a gente aqui pode ajustar um pouquinho aqui. Ah, uma coisa importante que eu já notei, que eu notei por conta do grid proporcional. Mesmo que a posição no Y entre os dois seja a mesma, notou que eles estão realmente, né, não estão na mesma linha aqui? Então, né, vamos ter que ajustar esse aqui também. Ajustar esse aqui um pouco para cima. E ele joga um pouquinho aqui mais para esse lado também. Não precisa ficar perfeito não, tá? Mas é bom a gente fazer do melhor jeito possível. Opa. Aí. Aqui já tô vendo que tá meio errado também. Aí, agora ficou melhorzinho. Não tá perfeito, mas, né, tá melhorzinho. E aqui a gente vai criar mais um retângulo. Ele não vai ter stroke, mas ele vai ter o fio na cor amarela. E ele vai ser um retângulo bem pequeno, que a gente vai criar ele aqui, que vai ser só para... Ele vai servir só para ser aquele símbolozinho, né? Tipo, fazer o símbolozinho do skip ou do retornar. Vamos colocar a régua bem aqui, para ficar mais bonitinho. E aí a gente simplesmente dá um Ctrl D para duplicar e ajusta a posição do outro. Aqui.
E bom, depois que a gente criou aqui eles, né, os botões, a gente vai criar a barrinha. A barrinha ela é bem simples, ela é um stroke de 7 pixels e é simplesmente clicar aqui, aperta e segura Shift, clica aqui de novo e aí a barrinha já vai ser criada. Deixa eu ajustar o tamanho dela aqui. Segurando Shift para ajustar, tá? E aí, ajusta aqui, alinhar ela aqui também. E a gente vai criar aqui também agora uma bolinha, que também é um shape layer. Ela não tem stroke e ela vai ter um fio nessa cor verde. E a gente vai simplesmente criar ela aqui e vamos ajustar a posição dela. Eu vou colocar ela mais ou menos nessa posição aqui, porque é mais ou menos a posição que a música estaria tocando no music player de verdade, né? O tempo que eu coloquei a música aqui na animação já é um pouco mais perto do refrão. E agora a gente vai finalmente criar o waveform. O waveform, primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a música. Eu já tenho a música importada aqui no meu After Effects, porque eu tenho o player original. Já vamos pegar mais ou menos no tempo, no momento certinho, né? Que é mais ou menos 15 segundos. Vou botar ela aqui. Isso mais ou menos aqui. Na verdade vai ser mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Aí, vai ser aqui. Pode marcar só um in aqui mesmo, né? Porque a gente só precisa saber direitinho o começo dela. E aí a gente arrasta ela, né, pra cá. Beleza. Aí a gente vai criar um sólido. Esse sólido pode ser de qualquer cor, literalmente qualquer cor. A gente vai jogar ele aqui. Pode ser por aqui, a gente primeiro tem que adicionar o efeito nele para, né, ajustar direitinho. Aí a gente vai clicar nesse sólido, vir aqui na aba de efeitos e Generate Audio Spectrum. E aqui já tem, né, um espectro de áudio. A cor que eu vou colocar nele vai ser... As duas cores vão ser o verde. E aí aqui, em Start Frequency a gente deixa no 20. Aqui a gente coloca 201. Aqui na Frequency Bands a gente deixa no 64. E a altura máxima, 300. E aí aqui a gente tem que, né, colocar a camada da música. Então a gente vai vir aqui e clicar na camada da música. E aí vocês já viram que, né, já adicionou o waveformzinho, né, aqui, ó. E aí o interessante disso é que você pode colocar qualquer música. Se você quiser usar qualquer outra música no seu projeto, você pode. É porque no momento que você coloca, que você indica a camada da música, ele vai sincronizar direitinho com a música que está tocando. Então, se eu quiser colocar literalmente qualquer outra coisa aqui para tocar, ele vai mudar e vai tocar, né, vai animar do jeito que a música nova está tocando. E aí aqui também, só para dar uma ajustada, a gente coloca o thickness em 5, ficar mais parecidinho com o que eu fiz originalmente. E a gente também vai colocar um efeito de glow, aqui, Stylize Glow. E aqui no Glow a gente coloca 60, o Radius em 25 e a intensidade em 5. E aí, aqui no original, eu diminuí a opacidade dele também, né? Então, vocês podem ver aqui que a opacidade dele está em 45%. Né? Só que, olhando aqui no novo projeto, sinceramente, eu achei muito mais legal deixar a opacidade em 100%. Então, na hora que a gente for animar a opacidade também, eu vou deixar a opacidade em 100%. Eu vou só ajustar ele aqui para ficar mais centralizado. E aqui, na verdade, como eu fiz um shape layer um pouco maior para a interface,
eu vou até aumentar um pouco a altura. Então aqui eu vou colocar em 400. Então aí já vai ficar, né, um pouco mais alto. Acho que eu posso colocar até em 450, na verdade. Acho que fica mais legal. Aí, ó. Fica bem mais, né, fica bem mais interessante assim. Enfim, o design da interface já está pronto. Agora falta as animações finais. E aí as animações finais elas são bem simples, porque é basicamente só opacidade. Então a gente vai olhar aqui onde termina as animações de cada retângulo. No caso aqui, em 1 segundo, é onde termina do primeiro. Então a gente já pode começar a colocar as animações de opacidade mais ou menos por aqui. E aí a gente vai pegar literalmente todas essas camadas aqui, inclusive essa aqui também, clicar em T de transparência, né, que é o de opacidade. Aí aqui em 2 segundos, a gente marca um keyframe para todas elas, em 100%. E aqui de volta em 1 segundo, a gente zera tudo. E também, claro, né, dá o famoso easy, dá nessas aqui primeiro, e agora nessa aqui também. E aí, já fica mais interessantezinho a animação. E agora, para finalizar, a gente vai animar também o círculo aqui desse player, né? E a gente vai animar também a barrinha. A barrinha ela é bem simples de se animar, então a gente vai selecionar ela aqui. Ela já está com opacidade animada, né? E aí aqui a gente vai adicionar um Trim Path. Então a gente vai vir aqui em Edge e Trim Path e adicionar um. E aqui no Trim Path, a gente vai vir aqui em 2 segundos. O End está em 100%. A gente cria um keyframe, volta em 1 segundo. E zero. E também, claro, easy. Então aqui já tem a barrinha também animada. Lembrando uma coisa importante também, a gente vai vir aqui em Contents, Shape, Stroke, e aqui a gente vai colocar o Line Cap em Round e o Meter Join em Round Join também. E a bolinha, ela também é uma animação de opacidade, que inclusive aqui já está feita, mas essa animação dela vai começar depois. Então aqui ela vai ser colocada em 2 segundos certinho. E além da animação de opacidade, a bolinha tem uma animação de posição, tá? Porque a música está tocando, então a bolinha tem que ir acompanhando, né? Então aqui a gente vai clicar em posição, a gente vai marcar um keyframe, e aí a gente vai até o final da animação e vai jogar ela para cá. E aí aqui não precisa dar easy, tá? Aqui vai ser uma animação só 100% linear. E para finalizar, a gente vai animar o círculo do player. Então a gente vai vir no Shape Layer, que é o círculo, e é uma animação muito simples também de Trim Path. Então a gente vai vir aqui e adicionar Trim Path. E a animação aqui, ela é bem simples. Primeiro a gente vai colocar o Start em 100%. A gente não vai animar o Start, mas aqui no End a gente vai colocar em 100%. E aí, em 2 segundos, a gente vai zerar. E claro, um easy. E aí agora, como vocês podem ver, tá aí a animação. Agora eu quero fazer uma coisinha extra. Eu quero deixar isso aqui mais bonitinho, mais brilhando, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse shape aqui do corpo. Vou vir aqui em Effect, Stylize e Glow. E aqui eu vou colocar o mesmo glow que tem no Waveform, né? Então aqui 25 e 5. E na real, é até uma coisa mais simples de fazer, que é simplesmente pegar o glow que está aqui
né, no próprio Waveform, copiar e colar nos outros. Então aqui, né, vou vir, copiar, aí eu vou vir em todo o resto que está aqui, com exceção desse sólido aqui, porque ele já tem um glow, e Ctrl V. Olha aí como ficou mais legal. Então é isso. Agora é só você vir em File, exportar, adicionar a fila de render, e aí aqui você escolhe se você vai querer exportar em MP4, em MOV, né? Eu vou exportar aqui em MP4, que é mais fácil, é mais leve também. Então já está aqui no preset certinho, né, de H264. Aqui você dá o nome que você quer, eu já vou salvar, e aqui é só clicar em render e seja feliz com a sua animação. Eu não vou renderizar agora, porque senão eu não consigo continuar gravando a tela, né, para poder finalizar o vídeo. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever para mais tutoriais, né? Eu pretendo postar mais alguns tutoriaizinhos aí. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo, ou quem sabe numa próxima live. Tô pensando em fazer umas lives aí de criação né, de edição e de motion e tudo mais. Mas enfim, dá like, se inscreve e até a próxima. Tchau, tchau.